Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Zeca Ruas. Estamos mais uma vez, eu e meu amigo Sola Buchedi, aqui no Notas Econômicas, trazendo debates econômicos da pauta do dia na imprensa, na economia brasileira, né, para facilitar o entendimento de algumas questões que, em geral, ficam meio nebulosas, né, na análise da grande imprensa. Na semana, tem trazido um tema muito interessante, que é o debate sobre crise de crédito. É um tema que vem crescendo em importância, especialmente depois do caso Americanas, né? As Americanas que apareceram com uma dívida extraordinária, né, no seu balanço, que estava escondida, né, nas análises contábeis anteriores, né, e que foi aparecendo problemas no varejo em outras empresas que vieram apresentando resultados difíceis e complicados, né? Os indicadores de recuperação judicial no início desse ano foram muito maiores do que nos anos anteriores, especialmente considerando o tamanho das empresas. As pequenas empresas sempre foram empresas que apareceram com mais problemas econômicos, mas o número de médias e grandes empresas com pedidos de recuperação judicial cresceu no início desse ano e, de certa forma, acendeu um alerta, né, em parte dos analistas econômicos, de que isso pode explodir ao longo, né, do primeiro semestre. De fato, esse tema se conecta com aquilo que a gente já discutiu nas semanas anteriores, se conecta com a discussão do Banco Central, se conecta com a discussão do crescimento econômico, que foi menor do que a gente imaginava, né? Mas, de certa forma, para a gente entender esse problema, a gente precisa entender também como é que fica o mercado de crédito brasileiro, quais foram as transformações no mercado de crédito brasileiro, né, que nos trouxeram até uma situação mais instável, mais complicada. Né? Então, eu queria já começar a nossa discussão, Saulo, por esse tema. Queria que você explicasse um pouquinho para os nossos espectadores aí o que aconteceu com o nosso mercado de crédito nos últimos anos, que nos trouxe para uma situação de instabilidade e de risco maior. Salve Zeca, salve todos e todas que estão nos ouvindo, nos assistindo aqui no Notas Econômicas. Primeira coisa que a gente pode afirmar, Zeca, é que essa crise de crédito não é por acaso. Ela é fruto de políticas deliberadas, né, principalmente depois de 2015, tanto pelo Banco Central quanto pelos governos federais, né, do Temer e do Bolsonaro, né, que promoveram, né, uma série de medidas que levaram a essa crise de crédito. Então, a gente pode separar as causas dessa crise de crédito em duas grandes áreas, né? Uma área mais estrutural e uma mais conjuntural. Então, estruturalmente, a gente tem que voltar ali 7 anos, né, para analisar o que aconteceu com o sistema bancário brasileiro. Então, nos últimos 7 anos, o sistema bancário brasileiro começou a se apoiar muito mais nos bancos privados em detrimento dos bancos públicos. Isso foi uma escolha política, né? Então, até 2015, os bancos públicos tinham uma participação considerável no saldo de crédito, no estoque de crédito. Depois de 2015, os bancos públicos começaram a perder participação no estoque de crédito e os bancos privados começaram a ganhar participação no estoque de crédito. Né? Isso começa a se intensificar a partir de 2019. Né? Lá em 2019, o estoque de crédito começa a subir de maneira mais rápida, né, nos bancos privados, que concedem o chamado crédito livre, em detrimento do crédito direcionado, que costuma ser concedido pelo BNDES, pelo Banco do Brasil, pela Caixa Econômica. Né? Só para vocês terem uma ideia, entre janeiro de 2019 e janeiro de 2023, esse crédito livre, geralmente concedido pelos bancos privados, cresceu 44, algo em torno de 44%. Né? É um valor muito superior, por exemplo, em relação ao crédito direcionado. Né? Então, há um crescimento considerável, né, do estoque de crédito dos bancos privados. Outra mudança estrutural importante é em relação aos mercados de capitais. A gente viu nos últimos anos um crescimento dos investidores, a entrada de investidores nos mercados de capitais, um crescimento dos produtos financeiros oferecidos nos mercados de capitais, mercados acionários, mercados de títulos. Muita gente viu pipocando aí fundos de investimento, gerente ligando, de banco ligando, oferecendo fundos de investimento. O próprio mercado financeiro foi impactado pela tecnologia, com a entrada das fintechs, fintechs no setor bancário, fintechs
também no mercado de capitais. Então, explodiu no mercado, no sistema financeiro brasileiro, né, a liquidez, né, a negociação nos mercados de capitais. Né. Tudo isso também estimulou o crédito privado. Por quê? Porque tem uma coisa, tem um produto financeiro muito interessante chamado securitização. É algo antigo já e que está se tornando cada vez mais comum no Brasil. Né? O que é rapidamente aqui, para não tomar muito tempo, a securitização? Né? A securitização transforma algo que não era negociado nos mercados em algo negociável. Então, por exemplo, muitos bancos e instituições financeiras, de maneira geral, começaram a comprar, né, o recebível das empresas não financeiras, né, como as americanas e outras empresas do varejo, empresas brasileiras e internacionais, de maneira geral, né, começaram a comprar esses valores a receber. Né? É E os importante, ô Saulo, bancos. desculpa, só para a gente É, explicar para o nosso ouvinte que não é tão versado em economia, né? Os recebíveis são receitas futuras esperadas, exato, boletos que estão para vencer, né? Então a receita que as isso, empresas vão receber ainda é que elas vendem, né, para o sistema financeiro. sim, É isso, né? exatamente. Esse tipo de operação, né, é rentável, porque o que os bancos fazem com esses valores a receber? Eles administram esses valores a receber e colocam em grandes fundos de investimento, né? E esses fundos de investimento, obviamente, têm ali um rendimento considerável a partir, né, dessas carteiras, né, de valores a receber, como o Zeca explicou muito bem. Esse tipo de produto, ao mesmo tempo, estimulou as empresas não financeiras, os bancos de maneira geral, a correrem riscos. As empresas começaram a, né, correr mais riscos em relação aos seus clientes, né, sem se preocupar muito com a inadimplência. Mesma coisa com os bancos, mas em relação ao crédito. E o que é o crédito? Né, gente? É uma aposta. O banco tem um valor a receber ali de um cliente, né, de quem está tomando emprestado. Então, isso estimulou, né, o risco, né, estimulou, levou os bancos e as empresas a correrem mais risco. Essas, portanto, foram as mudanças estruturais. Agora, a outra dimensão que eu falei logo no começo, né, que é mais conjuntural, o que aconteceu nos últimos anos, principalmente ali 2019, 2020, uma queda substancial da taxa de juros. Né? A taxa de juros chegou a 2% ali, né, em 2020, e isso estimulou, né, a concessão de crédito por parte dos bancos, por isso aqueles números que eu falei para vocês, estimulou as inovações financeiras nos mercados financeiros. Isso levou ao maior endividamento das empresas, ao maior endividamento das famílias também, né? E, portanto, né, levou a uma bolha de crédito, a gente pode falar assim, que foi estourada pelo Banco Central ali com o aumento da taxa de juros. Eu acho que esse é um tema que a gente pode explorar, né? Mas só para sintetizar o que você mencionou agora, então eu acho para o nosso espectador, e você me corrige se eu estiver equivocado. O que nós Sim, fizemos no nosso país, seja por estímulos diretos ou indiretos, regulatórios ou em termos na gestão dos bancos públicos, é uma mudança em direção ao sistema financeiro privado, né, que em geral tem uma elasticidade do crédito maior. Esse termo elasticidade significa que ele aumenta mais rapidamente no ciclo positivo de crédito, né, quando a taxa de juros está baixa, e ele vai enxugar de maneira mais veloz também, né, quando você tiver uma elevação na taxa de juros. Né? E essa elasticidade ela fica ainda mais aumentada por conta desses novos instrumentos, né, a securitização que você mencionou, exato. né, que tornam o sistema mais veloz e ágil, né, para injetar dinheiro na economia quando o ciclo, né, de crédito é positivo, né, a taxa de juros caiu, mas também recua mais rapidamente. Isso é importante porque no período da pandemia, né, o crédito foi largamente utilizado, né, e as empresas fizeram uso desses instrumentos. Né. Quando a gente olha ao longo dos últimos anos, né, especialmente no período da pandemia, para muitas empresas a alternativa de se endividar foi a única diante da queda da sua rentabilidade. E ao longo dos últimos 2 anos, esse procedimento foi feito à exaustão, né, muitas empresas apostando numa recuperação que viria,
Quando a gente olha as análises que foram feitas aí no final do ano passado, já no começo desse ano, a gente olha os balanços das empresas de capital aberto, né, analistas já apontavam já ali no terceiro trimestre do ano passado para uma alavancagem excepcionalmente alta, especialmente nas empresas de varejo. Né? As empresas estavam com indicadores de endividamento em relação ao seu fluxo de caixa livre bastante intenso, ou seja, elas estavam queimando, vamos dizer assim, esse caixa, pagando, né, ou comprometendo muito esse caixa com esse endividamento. Né? Isso é sempre uma aposta, como você mencionou, né, Saulo? Isso é uma aposta de que em algum momento, né, esse endividamento vai se resolver com um crescimento futuro das vendas. Então, de certa forma, as empresas apostaram numa recuperação que não veio. Isso, de certa forma, se conecta com a discussão que a gente fez ao longo das últimas semanas, especialmente na semana passada. Né? As expectativas em relação ao crescimento econômico brasileiro que foram frustradas no último trimestre do ano passado, né, mostraram para essas empresas que as vendas no varejo não seriam tão fortes quanto elas imaginavam antes. Isso, obviamente, explicita um problema dentro das empresas. Né? Então, o caso das Americanas é um caso talvez mais dramático pela sua dimensão, mas são muitas outras empresas que vieram apresentando sinais recentemente, né, empresas do setor de varejo, mas não só, algumas do setor industrial também, vieram apresentando esses problemas. Né? E aí, na verdade, Saulo, o que eu acho, né, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, eu acho que o Banco Central se equivocou na sua análise. Né? Eu acho que ele estava partindo de alguns parâmetros econômicos que não se colocaram, não só para o crescimento, que não se verificou, né? Mas no fundo ele apostou que levar e manter a taxa de juros alta por um período tão prolongado, né, e por tão intensamente essa variação de juros, seria digerida pelo sistema econômico, vamos dizer assim, quando na verdade ele criou um problema, uma instabilidade que está aparecendo nesse momento agora e que vai provavelmente aparecer ao longo desse semestre como um todo. O que você acha disso? O Banco Central brasileiro cometeu um erro que o Banco Central norte-americano, o Fed, cometeu ali também na crise de 2008, né? Minimizar esses efeitos que você colocou muito bem, Zeca, os efeitos procíclicos, de um sistema completamente, ou em boa parte, desregulado. Quando você tira ali os bancos públicos ou diminui a participação dos bancos públicos na concessão de crédito, você diminui a capacidade cíclica, né, do mercado financeiro. Então, qual que é o poder dos bancos públicos? Qual que é a importância dos bancos públicos? Os bancos públicos são importantes nos momentos de crise. Né? Eles mantêm o nível de crédito num patamar, né, num patamar importante para o crescimento econômico, mantém uma taxa de juros também que é possível de ser financiada ou refinanciada para as famílias e para as empresas. Então, quando o Banco Central diminui os instrumentos públicos de intervenção no sistema financeiro, diminui a capacidade do sistema financeiro reagir às crises. E aumenta as possibilidades, ao mesmo tempo, do sistema financeiro entrar em crises e em bolhas de crédito. Foi isso que o Banco Central brasileiro fez. Ele minimizou essa capacidade de um sistema financeiro cada vez mais tomado pelas instituições privadas, né, de formar bolhas, e de entrar em crises, crises de crédito, como a gente está vendo agora. Então, o Banco Central, de alguma maneira, ele imaginou que essas apostas feitas pelas empresas de varejo, principalmente, feitas pelas famílias, seriam consolidadas pelo crescimento econômico brasileiro. Mas o que a gente viu? Né? Enquanto o crédito livre, concedido pelos bancos privados, principalmente, cresceu 44% entre janeiro de 2019 e janeiro de 2023, a renda, o rendimento médio do trabalho habitual, divulgado pelo Banco Central, ainda está abaixo do rendimento ali de 2019, do primeiro trimestre de 2019. Né? Então, o que aconteceu? Apesar da taxa de desemprego estar num patamar muito bom, enfim, apesar de a gente ter bons resultados ali, olhando de maneira superficial para o mercado de trabalho, o rendimento médio do trabalho ainda está distante
dos valores observados no pré-pandemia. E isso mostra, né, que a capacidade das famílias lidarem com essas apostas é baixa. Né? As apostas que as famílias fizeram, bom, eu vou aumentar o meu rendimento e vou conseguir consolidar as minhas dívidas, não aconteceu. Né? Mesma coisa das empresas. Certo? Então, esse foi o erro do Banco Central. O Banco Central minimizou os efeitos procíclicos de um sistema financeiro dominado pelos bancos privados, e minimizou as possíveis frustrações e expectativas das famílias e das empresas em relação à economia brasileira. Pois é, né? Um dos debates que a gente trouxe aqui na nossa primeira conversa, algumas semanas atrás, era sobre a ciência do Banco Central, né? No fundo, o Banco Central tenta se arvorar dentro de uma discussão, dizendo que ele tem a ciência na gestão da política econômica, na gestão da política monetária, né? Tem um caso interessante, né, que apareceu já há algum tempo, né, da discussão do presidente do Banco Central com o André Esteves, do BTG, né? Ele perguntando se já tinha descido demais a taxa de juros, né? Mais do que deveria durante o período da pandemia. Né? No fundo, essa discussão, mais do que das relações promíscuas entre o sistema financeiro e o Banco Central, afinal de contas, de fato, o Banco Central tem que trabalhar próximo do sistema financeiro também, entendendo as suas questões, não somente elas, mas também as suas questões, mas mostra que, na verdade, não existe uma ciência unívoca, não existe apenas um resultado, não existe um modelo que consegue claramente dizer qual é a taxa de juros. E o que o Saulo está trazendo aqui, e eu acho que esse é um ponto importante dessa nossa conversa de hoje, é que, de certa forma, a gestão da política monetária desconsiderou os desequilíbrios que foram criados nas transformações no sistema financeiro brasileiro e no crédito brasileiro ao longo dos últimos anos. E ao subestimar essas estruturas que foram geradas, geriu a política monetária de forma equivocada, sem considerar os desequilíbrios que ele causaria, sem considerar as possibilidades de quebra nas empresas brasileiras, que nesse momento começa a se explicitar. E esse é o recado, né? Eu acho que nas próximas semanas a gente pode voltar. Saulo, você quer trazer mais alguma coisa? Não, só quero comentar só uma coisa importante aqui, que dentro desse cenário, é fundamental que o Banco Central, na sua gestão da política monetária, reforce a regulação, né? Ou seja, que analise essa relação, né, entre os bancos e as empresas, no caso, as empresas de varejo e outras empresas, em relação à compra e negociação de recebíveis. Acho que esse é o ponto de preocupação, né? De que maneira essa securitização, essa negociação de recebíveis, está impactando o crédito. O Banco Central tem que monitorar isso. E também, além disso, o governo federal deve estimular a concessão de crédito por meio dos bancos públicos para evitar que o saldo de crédito, o estoque de crédito, caia, né, abaixo de certos valores que prejudicam a recuperação da economia brasileira. Pois é, no fundo, de certa forma, esse problema que foi criado também pode gerar um ônus, né, para o governo em algum momento também, se não for bem gerenciado. Né? Exatamente. Essa semana a gente já falou nessa aula, a gente estava conversando aqui um pouco antes de entrar no ar aqui, né? Essa semana foi uma semana de muitos temas, né? Esse tema da crise do crédito e também a questão dos combustíveis. Então, você que nos acompanha aqui semanalmente, a gente já faz uma promessa. Semana que vem nós vamos trazer a discussão sobre os preços de combustíveis, sobre a retomada da tributação, né, dos combustíveis, sobre a gestão da política de preços da Petrobras, que certamente é um tema que vai ocupar a agenda econômica ao longo dos próximos dias também. Então fica conosco, volte sempre aqui no Notas Econômicas. Um grande abraço e até mais.